Michael Schumacher venceu 91 corridas em sua carreira e já ganhou de tudo quanto é jeito. E há 25 anos ele se tornou o único piloto que venceu uma corrida dentro dos boxes, e essa é a nossa história de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e este é o Bootkin GP. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer o nosso programa de apoiadores, onde você clica aqui em Seja Membro, concorre todo mês a uma camiseta, também participa do nosso bolão do Bootkin, nosso campeonatinho de palpites, e esse mês você concorre também a este livro aqui chamado A Morte de Ayrton Senna. Então clica aqui em Seja Membro, ajude o canal e concorra a prêmios. Há 25 anos, no dia 12 de julho de 1998, era disputado o GP da Grã-Bretanha, nona etapa daquela temporada. O Michael Schumacher vinha de 3 vitórias seguidas e estava a apenas 6 pontos de Mika Häkkinen da McLaren, o líder do campeonato. Mas o finlandês da McLaren marcou a pole position com o alemão da Ferrari na primeira fila. Na largada, o Mika Häkkinen se manteve na frente e foi abrindo vantagem. E na quinta volta, o Schumacher acabou sendo ultrapassado pela outra McLaren do David Coulthard e caiu para a terceira posição. Um pouco mais de metade da prova, a chuva apertou e muitos carros começaram a sair da pista, rodar, bater, abandonar. Inclusive o próprio David Coulthard saiu, foi um desses que rodou e bateu e abandonou. O Mika Häkkinen também chegou a sair da pista, mas conseguiu voltar. Então a direção de prova acionou e mandou o safety car para a pista. Toda a vantagem que o Häkkinen tinha construído na corrida tinha sido neutralizada com a presença do safety car, e após a relargada, logo após a relargada, o Mika Häkkinen acabou cometendo um erro, saiu da pista e perdeu a liderança pro Michael Schumacher. E o Schumacher, ele assumiu a liderança e ele começou a abrir vantagem e se encaminhava aí para mais uma vitória tranquila. Mas a 2 voltas do fim da prova, na volta 58, a direção de prova informou que o Schumacher teria que pagar um stop and go de 10 segundos por ter feito uma ultrapassagem sobre o retardatário Alexander Hurst da Benetton sob bandeira amarela. Conforme previsto no regulamento, o piloto que recebe uma notificação, ele tem que cumprir esse stop and go em até 3 voltas. Ele tem até 3 voltas para cumprir essa punição. Lembrando que naquela época a punição era dessa forma, assim, não era acrescido no tempo. Não, o piloto tinha que ir lá nos boxes pagar a punição. E na última volta da corrida, ao invés de ir receber a bandeirada de chegada na pista, o Schumacher entrou nos boxes para cumprir a punição. Só que a linha de chegada da corrida, ela ficava antes da posição de boxes da Ferrari. Então o Schumacher entrou no pit lane, cruzou a linha de chegada, e aí ele chegou no box da Ferrari, parou, ficou 10 segundos parado e depois saiu, mas enquanto isso o Mika Häkkinen recebia a bandeirada na pista. Só que como a linha de chegada ficava antes da posição dos boxes da Ferrari, então a cronometragem e a direção de prova confirmou a vitória para o Schumacher, porque ele cruzou a linha de chegada, completou a volta número 60, finalizou a corrida, e aí que ele foi cumprir a punição, ou seja, ele usou o regulamento aí a seu favor. Então a vitória foi confirmada para o Michael Schumacher, comemorou, foi para o pódio e tudo mais, só que a McLaren depois entrou com um protesto, entrou com um recurso protestando contra essa vitória do Michael Schumacher, querendo que o Michael Schumacher fosse desclassificado e que a vitória fosse dada para o Mika Häkkinen, e esse caso aí foi a julgamento. Eu consegui achar o documento da FIA sobre esse julgamento e eu vou passar aqui alguns pontos mais importantes, então vamos lá. Bom, tá ali a penalização, tá ali considerando que ali tá na terceira volta, mas acho que é um erro de digitação, porque na verdade foi na 43ª volta da prova, que compreendeu 60 voltas, às 3h15, segundo o relato posterior dos observadores, confirmando uma nota de um comissário não assinada e que não especificava a volta em que ocorreu o incidente. A Ferrari número 3, conduzida por Michael Schumacher, ultrapassou o Benetton número 6, dirigido por Alexander Hurst, imediatamente após os carros terem passado por uma bandeira amarela parada. Alexander Hurst estava uma volta atrás naquele ponto. Bom, então o comissário sinalizou a direção de prova, que recebeu essa sinalização cerca de 10 minutos depois, e a direção de prova ela ordenou que não fosse tomada nenhuma ação, pois queria ter certeza que realmente o Schumacher tinha cometido aquela infração, de repente procurar alguma imagem e tudo mais, e talvez aí poderia aplicar uma punição de 10 segundos após
a corrida acrescentar 10 segundos ao tempo do Michael Schumacher. Só que os comissários não obedeceram essa recomendação da direção de prova, né? O Charlie Whiting, que era o diretor de prova naquela época, e decidiram, na volta 54, ou às 3h39 da tarde, que o Schumacher ia receber uma punição de 10 segundos, um stop and go de 10 segundos. E pelo regulamento da época, a equipe punida, no caso a Ferrari, ela tinha que ser comunicada por escrito que seu piloto tinha uma punição para cumprir, e a partir daí, a partir dessa comunicação, o piloto tinha até 3 voltas para cumprir a penalização. A Ferrari recebeu um comunicado por escrito às 3h46, quando a corrida já estava na volta 58, ou seja, foi uma confusão total. E aí aconteceu o que aconteceu, né? O Schumacher entrou nos boxes e ganhou a corrida, e a McLaren queria que o Schumacher fosse desclassificado e o Hakkinen fosse declarado vencedor. A McLaren não queria, por exemplo, que fosse dado aquele acrescentado 10 segundos no tempo do Michael Schumacher. Por quê? Porque o Schumacher ganhou com uma diferença de 22 segundos de vantagem para o Hakkinen, então se acrescentasse 10 segundos, não ia resolver nada para a McLaren, e a McLaren alegava que uma punição de 10 segundos, né, de stop and go paga na pista, na verdade, ela seria como uma perda de 29 segundos. Por quê? Porque o Schumacher, o piloto, para pagar uma punição de stop and go, ele tem que entrar nos boxes, no pit lane, andar sob velocidade reduzida, parar nos boxes, ficar 10 segundos parado, sair dos boxes, atravessar todo o pit lane também em velocidade reduzida. Então a punição, na verdade, é de 10 segundos, mas o piloto perde mais de 10 segundos, e então isso daria a vitória ao Mika Hakkinen se o Schumacher tivesse que pagar a punição ali antes, né, durante a corrida mesmo, e não na última volta. Mas aí também tinha um outro detalhe. Por regulamento, uma equipe tinha que ser comunicada, né, de uma infração com no máximo 25 minutos após a infração cometida. E como a infração foi cometida às 3h15, né, conforme o comissário informou, e a notificação da Ferrari foi dada apenas às 3h46, ou seja, já tinha passado o prazo de 25 minutos para uma equipe ser informada da punição, e por isso a Ferrari também entrou com um recurso pedindo que essa anulação fosse, que essa punição do Schumacher fosse anulada porque foi informada após o prazo. E esse pedido foi aceito, a punição foi anulada, então o Schumacher não teve mais aquela punição de 10 segundos, foi declarado vencedor da corrida normalmente, e os 3 comissários desportivos, né, que desobedeceram ali a orientação do Charlie Whiting e aplicaram a punição ao Schumacher, eles foram afastados da FIA. E até hoje eu não sei se a punição era justa ou não, se o Schumacher realmente ultrapassou o Alexander Hurst sob bandeira amarela, porque eu nunca vi nenhuma imagem desse lance, então não sei se era justa ou não a punição, mas fato é que a punição foi retirada. E esse foi vitória passando pelos boxes, contada aqui no Botequim GP. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e enfim, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. E se você vê algum valor em nosso trabalho, torne-se um apoiador do canal, clicando aqui em Seja Membro, que além de nos ajudar, você também concorre a prêmios todo mês. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!